A vida tem força criadora. As plantas transformam todo o lixo do passado em substâncias nutritivas para fazer suas flores desabrocharem. Ainda que o seu passado seja infeliz e reprovável, você tem no presente força para transformá-lo no seu ideal de vida. É um erro pensar que o passado não pode ser mudado. Sim, ele pode ser mudado. E esta mudança se encerra em sua decisão de fazê-lo no agora. O agora armazena todas as experiências do passado e potencializa todo o seu futuro. A flor que agora desabrocha já encerra dentro de si o suculento fruto do amanhã. Para isso, basta conscientizar-se agora mesmo que a vida que se aloja em você é a autorrealização da vida de Deus. Deliciosa e abençoada é a vida. O seu ideal e o modo de viver feliz o espera. A vida é deliciosa. Parece simples dizer, mas quão frequentemente esquecemos essa verdade em nosso cotidiano. Vivemos muitas vezes presos à ansiedade sobre o futuro ou amargurados com o passado, sem nos darmos conta de que a felicidade não é algo distante, condicionado a circunstâncias ideais ou a momentos perfeitos. Ela está disponível no aqui e agora. E este é o ponto central. Você pode começar a viver plenamente neste exato momento, bastando conscientizar-se de uma realidade fundamental. A vida que habita em você é uma manifestação direta da vida de Deus. Não espere por condições externas para começar. Não espere pelo amanhã, até a semana que vem, ou até que se sinta pronto. O agora é o único tempo que você realmente dispõe. E o poder desse momento presente é incomensurável. Ele carrega todo o seu passado, com suas dores e acertos, e já contém o potencial transformador de todo o seu futuro. Quando nos damos conta de que o agora é eterno e cheio de possibilidades, compreendemos que não há necessidade de viver em função de expectativas distantes, como Jesus nos ensina no Sermão da Montanha. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. A sabedoria desse versículo nos lembra que devemos viver o presente com confiança, entregando a Deus o que não podemos controlar. Muitas vezes, acreditamos que o passado nos define de forma imutável, que nossas falhas ou más escolhas não podem ser redimidas. Porém, esta é uma visão equivocada. Assim como a natureza, que constantemente recicla o que parece inútil, o solo que se regenera, as plantas que transformam o lixo em nutrientes, nós também temos a capacidade de transformar nossas experiências passadas, por piores que tenham sido, em algo produtivo e belo. Pense no milagre das flores. Uma planta pode transformar até mesmo lixo em substâncias nutritivas para florescer. Da mesma forma, podemos transformar nossos erros e fracassos em fonte de aprendizado e crescimento pessoal. Em Isaías, capítulo 61, versículo 3, a Bíblia fala da promessa de dar aos que choram uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de um espírito angustiado. Este é o poder transformador de Deus em ação. Ele nos dá a capacidade de superar até o passado mais sombrio e florescer novamente. Se o seu passado parece sujo ou marcado por erros, saiba que o presente carrega consigo a força de transformar qualquer aspecto sombrio em belas flores. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, também nos oferece uma perspectiva transformadora sobre o passado e o futuro. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui, a palavra todas as coisas
inclui todas as nossas falhas, dores e até os momentos de escuridão. Tudo isso pode ser usado para o bem se estivermos alinhados com o propósito divino. A vida com V maiúsculo é uma força criadora e constante. Ela está sempre se renovando e se expandindo. E nós somos parte desse processo de criação. Cada escolha que fazemos, cada pequeno gesto, é uma forma de contribuir para o desabrochar das flores que carregamos dentro de nós. E essas flores, uma vez desabrochadas, já contêm dentro de si o fruto do amanhã. Ou seja, o futuro que tanto ansiamos está, de certa forma, já presente no agora, esperando apenas para que o cultivemos com paciência e cuidado. Se vivermos com esta consciência, percebemos que a vida é verdadeiramente abençoada. Jesus, em outra de suas parábolas, em Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32, fala sobre a natureza da fé e da criação de uma maneira que reflete esta ideia de transformação constante. Ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas, depois que cresce, é maior do que qualquer hortaliça e se torna uma árvore. Esta parábola nos ensina que, mesmo os menores atos de fé podem gerar frutos abundantes e inesperados. Assim, também ocorre com a vida. Pequenas ações no presente têm o poder de transformar radicalmente o nosso futuro. Portanto, se você deseja realizar o seu ideal e viver de forma feliz, comece agora. A consciência de que a vida que pulsa em você é a manifestação da própria vida de Deus já é o primeiro passo. Não permita que as circunstâncias externas ou as marcas do passado o impeçam de avançar. Confie no poder regenerador da vida, que, como as plantas que transformam o lixo em flores, pode fazer de qualquer situação uma oportunidade de crescimento e beleza. A vida é de fato deliciosa, não porque ela seja fácil, mas porque, ao nos alinharmos com esta força criadora e transformadora, descobrimos que cada momento, seja ele de alegria ou de desafio, traz consigo uma oportunidade de florescer. E com o tempo, percebemos que até mesmo as dificuldades do passado contribuíram para o nosso florescimento no presente. Afinal, como nos lembra o salmista, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Salmos, capítulo 118, versículo 24. Obrigado por assistir o nosso conteúdo. Deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal para que possamos iluminar a vida de mais pessoas. Marque a campainha para todos os avisos. Compartilhe com seus amigos e comente com sugestões sobre temas e como podemos melhorar.